aqui te esperando. Que privilégio temos nós nessa noite. Então toda honra e toda glória é dada ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Já que estamos de pé, vamos fazer uma oração em favor da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, tome pelas mãos, Jesus querido, da família dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui se encontram e a minha também, Senhor da glória. Muito deles, Senhor, não serve a Ti, meu Pai, mas começa a tocar nessas vidas, Senhor da glória. Trabalhar, Senhor, na vida deles, meu Pai, para que eles possam ser um crente, Pai, também. Servir a Ti, Senhor, de corpo e alma e espírito, como nós nos servimos, meu Pai. Tome em Tuas mãos, trabalha no meio deles, Pai. Opera, Senhor, prodígio e maravilha e confirma deles seu livramento em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou louvar nos louvores, depois eu vou entrar na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, que saudosa lembrança tenho de Ti, ó Sião. Não será o gozar da graça.
permitiu a cura de uma mulher e da ressurreição e da filha de Jairo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão que estava junto ao mar. Eis que chegando um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés dele e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está à beira da morte, rogo que venha e não importuna, imponha-os as mãos para que saia e viva. E foi como ele seguia uma grande multidão que o apertava. Então ele certamente uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que ainda padecendo muito, os médicos despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque disse: se somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo secou a fonte do sangue e sentiu o seu corpo que estava já curado daquele mal. E logo Jesus começando que a virtude de si mesmos saíram e voltou para a multidão, dizendo: quem me tocou nas minhas vestes? E disse aos discípulos, vendo a multidão que aperta, e disse: quem te tocou? Ele, olhando ao redor para ver o que isto disseras, então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse toda a verdade. Ela disse, ele disse: a tua filha salvou, vai em paz, curada do teu mal. Esta ainda falando, chegando alguns princípios da sinagoga, e disse: a tua filha está morta, para quem fala o mestre. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente até aqui. Louvado seja Deus. Vamos orar sobre essa palavra. Jesus querido, Pai amado, Pai da tua palavra, Senhor, sou posto cinza, Senhor, não sei pregar, não sei falar, Senhor da glória. Usa minha boca nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Fala com a tua igreja. Glória. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, aí a mulher é fluxo de sangue. Louvado seja o nome de Deus. Passando sobre o texto, o lado, juntou-se uma grande multidão que estava junto ao mar. Eis que chegou dos príncipes da sinagoga, Jairo, veio e se prostrou aos pés. E rogava, dizendo: a minha filha está à beira da morte. Rogo que te venha, não venha importunar as mãos pôr as mãos sobre ela e viva. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Trazendo para nós no tempo de hoje é a mesma coisa nós quando está com o filho doente. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo fica ali, a gente fica agoniado, desesperado com os nossos filhos quando está doente. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que
louvado seja Deus, muitas das vezes não importuna o mestre, porque ela já morreu. Louvado seja Deus, mas a fé dele era grande. Louvado seja Deus. Então a gente tem que pôr a nossa fé em ação, porque muitas das vezes a gente se encontra disperso. Louvado seja o nome do Senhor. E não confia que Deus pode curar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que pôr a fé no Senhor e agir com a nossa fé e crer que vai curar, profetizar que a criança vai sarar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes essa criança pode ser, ela estava morta, mas pela fé do pai, pela fé de estar importunando o mestre para poder ir até a casa dele, louvado seja o nome do Senhor, para orar sobre a filha dele, impor as mãos na filha dele. Louvado seja Deus. Eu creio que Jesus foi, entrou no quarto, não deixou ninguém. Louvado seja Deus, que muitas das vezes a multidão fala as palavras contrárias e nós temos que ficar sozinhos nessa hora, se trancar no quarto, mesmo assim, quando a gente precisa de uma bênção. Deus não manda nós fechar a porta do nosso quarto, se trancar ali e descer, falar com o Pai. Louvado seja Deus. E quando Jesus colocou as mãos sobre esta menina, louvado seja Deus, ele disse, ela apenas dorme. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus deu vida, Deus deu fôlego de vida para essa criança. Louvado seja o nome do Senhor. Em outro lugar que fala da Bíblia sobre essa menina, que Jesus fala, Talita cumi, levanta-te, menina. Louvado seja Deus. Ela podia estar morta, mas Jesus ressuscitou ela naquela hora ali e disse, louvado seja o nome do Senhor, alimenta essa criança porque ela está com fome. Louvado seja Deus. Então a gente tem que pôr a nossa fé, a gente tem que crer que Jesus pode fazer o impossível nas nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos de pé, põe a fé em ação, porque o Senhor faz o impossível. Louvado seja Deus. E também essa mulher, uma mulher com fluxo de sangue, trazendo para nosso tempo agora, ela não resistia, porque o sangue vai saindo do corpo todo. Então a pessoa não resiste, morre. Mas quando Deus tem uma promessa, tem um milagre na vida do homem e da mulher, então ele não morre, ele não desce a sepultura ainda, porque muitas das vezes ela estava ali, só esperando, e Deus estava ali, esperando a fé dela. Como ela entrou no meio dessa multidão, viu falar do Pai, que ele estava ali, louvado seja Deus, e ela ponhou aquela confiança dentro dela, se eu somente tocar na veste dele, eu serei curada. Louvado seja Deus. No dia de hoje nós temos que atravessar as multidões, nós temos que pôr no nosso coração que nós queremos uma bênção e lutar por ela. Louvado seja Deus. É em campanha, é em jejum, é oração, é persistência, não deixar se levar, muitas das vezes para você não vai conseguir. Louvado seja Deus, mas a gente tem que persistir. Louvado seja Deus, porque a bênção aí, Jesus está pronto para nos dar a bênção. Louvado seja Deus, mas nós temos que pôr na posição. Muitas das vezes você faz uma campanha e está desacreditado que aquilo vai acontecer. Bota confiança em tudo que você for fazer. Louvado seja Deus. Eu creio que na hora certa Deus vai responder. A gente tem que ser sempre firme na presença do Pai, apoiar na posição. Louvado seja Deus, em oração, em jejum, porque essa mulher, ela não conseguia, ela estaria fraca ali, porque uma mulher, ela tinha, quando ela estava nos tempos antigamente, não podia estar no meio, da sociedade, porque ela estava impura. Louvado seja Deus. Você já imaginou ela ficar distante da sociedade, distante da família, ali sozinha? Por quê? Porque ela estava impura. E a mulher com fluxo de sangue, antigamente ela era impura, não podia estar ali. Então ela ficava afastada de tudo. E ela persistiu. E ela ia conseguir. Louvado seja Deus. Então nós temos que atravessar. Não sei qual é o obstáculo da tua vida que te atrapalha, mas não desista. Não desista do teu filho, não desista da tua filha, não desista do seu casamento. Eu não sei o que passa na vida de vocês, mas vocês têm um propósito, algo impossível. Põe na
não tem jeito dele trabalhar. Então eu tenho que colocar na mão do Senhor e descansar, porque eu sei que na hora certa o Senhor vai fazer. Porque o Senhor não é a hora que a gente quer, a hora que a gente pede. Muitas das vezes você quer uma bênção, você pede. Aí Jesus acha que não é bom para você, não vai te dar, mas você insiste tanto que Jesus deixa você pagar o preço. Louvado seja Deus. É dessa maneira que Jesus faz. Ele não quer te dar porque acha que não é bom, mas tanta persistência, tanta insistência, Jesus deixa você pagar o preço. Louvado seja Deus. Então que nós venhamos ser valentes, confiar mais. Louvado seja Deus, buscar mais o Senhor. Louvado seja Deus, fazer propósito, cumprir o propósito. Nós temos que atravessar a multidão para a gente ter a nossa bênção. Vamos ser valentes, vamos ser fortes, vamos botar no nosso coração que nós vamos até o fim. Todo mundo aqui está lutando para a tua salvação, e a salvação é tomada à força. Louvado seja Deus. Ela não é assim, tudo facinho, não. Nós temos que matar um leão por dia para nós estar na presença do Senhor. Nós temos que negar de nós mesmos, assim, nós temos que negar tudo para poder estar na presença do Senhor. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós temos que pedir perdão do Senhor a todos os dias. Por quê? Porque nós pecamos. Nós somos carne. Louvado seja Deus. Então nós temos que analisar nós a cada dia, olhar para si. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Tem algo em mim que está errado? Eu posso consertar? Muitas das vezes a gente fica disperso. Às vezes a gente tem que perguntar, meu irmão, não saindo da palavra, até a roupa que a gente vai vestir para o Espírito Santo, se essa roupa está agradando Ele. Não sei porque o Senhor me tocou nessa parte. Louvado seja Deus, é que Ele quer falar algo com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes a roupa não é mais digna, porque a gente é transparente, tem muita abertura, não está agradando o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso corpo é santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que santificar. Nós temos até que perguntar para o Espírito Santo quando nós vamos comprar uma roupa, se está do agrado dele. Porque ou é muito transparente, ou é rachado, e Deus não tem se agradado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Voltando para a palavra. Bom, Jesus, nós viemos apunhar no coração, Muitas das vezes a gente tem uma causa, a gente pode ter uma enfermidade grave como essa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que pôr em prática a nossa fé. Louvado seja Deus. Não há nada impossível. Não há nada impossível para o Senhor. Porque o Senhor, Ele cura o câncer, Ele cura a AIDS, Ele cura todo tipo de enfermidade. Louvado seja Deus. A sua enfermidade pode ser impossível para o médico, mas para Deus ela não é impossível. Louvado seja Deus. Se você colocar a prática, a fé, Jesus te cura. Louvado seja Deus. Que eu mesmo sou um milagre nas mãos do Senhor. Não era para estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus me curou do coração. Jesus me curou de um câncer na garganta. Jesus me curou de muitas enfermidades. Então todas e tantas bênçãos. Se a gente for contar, a gente fica o dia inteiro, a noite inteira, contando os milagres que Deus tem feito na minha vida. O milagre que Deus tem feito no meu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque outrora, louvado seja Deus, o meu filho era preso. Eu tinha que estar indo no presídio. Louvado seja Deus. E hoje ele está para a honra do glória do Senhor. Vai fazer um ano já que ele está fora, está trabalhando. Mas foi muita oração, foi muito choro, foi muito propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus deu a bênção. Por quê? Porque eu não desisti. Porque ele estava lá dentro, eu não podia desistir da minha bênção. Eu não podia desistir do meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falava para mim, continua, Jesus, eu já não aguento mais essa cola pesada, para ir para o presídio. Mas Deus me honrou. Louvado seja Deus. Eu chorei, eu pedi, mas Deus me honrou. Está trabalhando agora para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome dele. Então, muitas das vezes, eu chegava
Louvado seja Deus. Esse dia eu estava fazendo tratamento, eu estava com a boca toda cheia de pontos. Mal estava podendo abrir a boca, mas Deus nos prova. Deus nos prova. E aí? Tinha esquecido o óculos, eu estava na peleja, eu falei amém. Amém. Por quê? Porque a gente não pode pegar quando a gente tem uma oportunidade, mesmo lá dentro. Quantas almas ali estão chorando? Mesmo eu naquela situação, Deus operou tremendamente. Louvado seja Deus. Então Deus usa a gente, os pequenos detalhes. A gente tem que estar alerta, porque às vezes, muitas das vezes, tem irmão do teu lado, chorando, gemendo de dor, você está disperso. Louvado seja Deus, que a igreja venha ficar a mais viva, olhar para o teu irmão, louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente está dentro do ônibus, Jesus usa a gente para falar dentro do ônibus. Louvado seja Deus. E muitas vezes, pai, não vou falar, não vai. Jesus vai começar a tocar. Jesus vai começar a tocar naquilo que você mais ama. Ou você abre a tua boca, ou você fica enferma, ou deixa a enfermidade na tua casa. Então vamos começar a falar do Pai, vamos começar, louvado seja Deus, a prestar mais atenção. Muitas das vezes tem gente do nosso lado chorando, gemendo de dor, ou com uma enfermidade. Muitas das vezes nós estamos olhando só para nós, nós estamos olhando só para a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, a gente tem que começar a pregar dentro de casa, começar a pregar no meio da família, porque o nosso primeiro ministério é tudo lá, é no meio da família. Se nós não ganhar a nossa família para o Senhor, nós não somos nem dignos do Senhor. Vamos começar a falar de Deus para os nossos, para Deus salvar, libertar. Muitas das vezes a gente está dispersa, louvado seja Deus. Tem muitas, louvado seja Deus, muita palavra, muitas promessas aqui dentro da Bíblia, né? Muito maravilhosa, louvado seja Deus. Não sou como a filha de Jairo, a mulher dos frutos de sangue, tem muita parábola aqui dentro, endemoniado Gadareno, né? Então tem muita coisa que Deus fez, usou fazer. Muitas das vezes os discípulos não estavam prontos, né? Louvado seja Deus, mas Deus estava ali ensinando eles. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita coisa boa dentro da Bíblia para nós aprender. Nós temos que começar a botar em prática a leitura desse livro. Muitas das vezes a gente está com problema e às vezes fala assim: eu quero que Deus use o irmão para falar comigo. Abre a sua Bíblia em casa, que é a boca de Deus, ela vai falar com você. Louvado seja Deus. Porque às vezes quando eu estou em casa, assim, às vezes eu estou sentindo mal ou não estou legal, eu vou na Bíblia. Se você pode ir lá pelo livro de Salmos, ler Salmos. Muitas das vezes você está disperso, está assim, porque o inimigo ele luta para poder parar nós. E então a gente tem que estar sempre firme lendo a palavra, fazendo o propósito do Senhor, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Ele fala conosco na palavra. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente fala assim: nossa, assim, hoje eu estou assim vazia. Louvado seja Deus. Muitas das vezes o inimigo ele põe impulso na gente assim, para a gente não ler a palavra, para a gente não fazer oração. Porque ele quer parar os crentes, ele não quer parar o que está na rua, porque o que está na rua já é dele. Então a luta também é com os crentes. Louvado seja Deus, que nós venhamos orar mais, trabalhar mais dentro da Bíblia, né? Porque Deus tem um mistério para nós. Muitas das vezes a gente está lendo a Bíblia na madrugada, tem um monte de luzinha assim. É maravilhoso, porque Deus está ali, os anjos estão ali, olhando nós. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até que o Espírito Santo falou para o Senhor, que eu não pude expressar, que o Espírito Santo expressa no coração de cada um nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Oração da fé. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Senhor, não sou nada, sou posso cinza, meu Pai. Mas eis-me aqui, Senhor da glória. Abençoa o teu povo, Senhor, leve paz
ao nosso lado, meu Pai. Ah, Jesus, eu te peço, já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Eu peço a paz do Senhor.